Ora, 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 quem é vivo sempre aparece, né? Senhoras e senhores, Gelada com Quesada na área, eu queria primeiramente começar pedindo desculpas para vocês, porque nessa semana eu não consegui gravar muita coisa aqui para o YouTube. Para falar a verdade, eu estou no meio de uma mudança de residência. Hoje eu sou um homem sem casa, na verdade, estou aqui de favor na casa do sogrão, que me acolheu gentilmente, mas não posso ficar assim tanto tempo. Portanto, semana que vem já estarei na minha nova residência. Quer dizer, talvez estarei, depende das obras, né? Porque a obra, ela lembra muito aquela ressaca bumerangue. Não sei se vocês já tiveram. Parece que ela vai e de repente ela volta. E a gente está na fase dos finalmente para eu conseguir ter um novo cenário, mas principalmente uma nova residência. Enfim, isso não quer dizer nada com o programa de hoje, tá? Hoje a gente tem que falar muito sobre o que aconteceu nessa semana, até por conta da minha ausência aqui. Muitas perguntas, já agradecer todo mundo que mandou na quinta-feira lá na caixinha do Instagram. Quem quer participar aqui do quadro precisa mandar as perguntas na quinta-feira no Instagram. E já separei várias temáticas, como vocês puderam ver aí na thumbnail. Então, vamos lá, porque hoje eu vou tomar essa 1906 da Estrela Galícia. Muita gente não gosta dessa cerveja e eu particularmente nem me lembro dela, só que como tem uma Mercadona aqui, que é um mercado em Portugal, que é espanhol, perto da residência do meu sogro, eu resolvi investir nessa e experimentar. É uma cerveja reserva especial, 6,5% de álcool, ou seja, ainda bem que eu só comprei uma garrafinha. E vamos lá, né? Porque o tempo urge. A semana tá cheia, o final de semana recheado de decisões. Toca a vinheta. Um brinde à nossa, molecada. Não é o meu tipo de cerveja preferido, vou ter que confessar com vocês, porque ela é mais pesada, né? Mais encorpada. Mas, enfim, de certa forma eles avisam isso aqui no rótulo. Atenção para o meu espanhol, que o Marcelito Beckler gosta tanto. Ó. Porque somos la cerveza de muchos, pero no para todos. 1906, cervezas para uma imensa minoria. Não sei muito bem o que eles querem dizer com isso. Enfim, mas já abri também, não sou esquisito. E vou molhar as palavras com a 1906 aqui. Cervejinha espanhola. Ó. Muitas perguntas de cerveja para a gente começar o programa. O João Lema mandou: beber para esquecer ou beber para lembrar? Rapaz, a única coisa que eu li aqui é beber. Para uma coisa, para outra. No calor para esfriar, no frio para esquentar. Vai dar tudo igual, né? Então, o Bernardo Climacão 123 mandou: prefere Sagres ou Superboc? Abraço do Alentejo. Aliás, o Alentejo é uma das regiões mais bonitas, praias maravilhosas, o interior também fantástico e com boa comida, né? E um pessoal muito gente boa lá também, muito receptivo. O único problema é que no calor, se você não se hidrata, se você não se cuida, pesado, hein? No verão é pesado, tá chegando, tá chegando. Mas respondendo a tua pergunta, eu moro no Porto, meu amigo. E aqui no norte, Superboc impera, não tem nem comparação. E o João Lema também mandou, numa escala de 0 a 10, o quanto você vai beber nessa final da Champions? Para explicar para a galera que, apesar do meu nível e da minha fama de cachaceiro, para não dizer outra coisa, durante o trabalho e durante uma final de Champions é difícil você beber todo dia, tá? Assim, vai rolar alguns momentos? Vai rolar alguns momentos, sempre rola, mas só para vocês entenderem, a gente vai chegar lá na terça-feira, a final é no sábado. Terça, quarta e quinta e sexta vai ser pauleira de produção de conteúdo. Depois no sábado tem a final. E aí depois do sábado, aí ninguém é de ninguém, né? Vamos embora, vamos que vamos, porque no domingo costuma rolar uma confraternização histórica. E eu não espero menos do que isso em Istambul. Vamos começar a falar de assuntos sérios aqui, até porque nós temos a decisão da Bundesliga neste sábado. E o Victor Monte 22 mandou aqui, ó, na sua opinião, o Bayern ainda tem chance de vencer a Bundesliga na última rodada? Victor, tem chance. Vamos recapitular.
o cenário da Bundesliga, e eu já vou dar minha opinião, tá? Mas só para a gente entender, 2 pontos hoje separam o líder Borussia Dortmund do vice-líder Bayern de Munique. Se o Borussia Dortmund empatar contra o Mainz em casa, se empatar contra o Mainz em casa e o Bayern de Munique vencer, vão empatar pontualmente, mas o Bayern leva melhor no saldo de gols, que é o critério de desempate. Ou seja, se o Bayern vencer e o Borussia empatar, dá Bayern. Se o Bayern vencer e o Borussia perder, dá Bayern. Se o Borussia Dortmund fizer a sua lição de casa, vencer o Mainz no Signal Iduna Park, lotado, abarrotado, não tem conversa, o Borussia Dortmund será campeão. Então a chance existe para o Bayern de Munique, tem que fazer o dele, tem que vencer o Colônia fora de casa, o Bayern de Munique não está jogando bem, não vem num momento espetacular, tem que fazer o dele e torcer para que o Borussia Dortmund acabe derrapando, né? Que seria uma derrapada histórica, porque, pô, em casa, contra o Mainz, que vem aí de uma sequência de derrotas pesadas, enfim. Para mim, o que vai acontecer, e eu já disse aqui em outro vídeo, é que o Borussia Dortmund vai ser campeão esse ano, e a chance é muito real. Me surpreenderia muito que os caras perdessem esse título, mas chance, bávaro, ainda há. Os parceiros aqui do Fora da Área Esportes mandaram uma pergunta bem legal, cara. Ó, Iniesta tem espaço no futebol brasileiro ou é um aposentado em atividade? Eu não acompanho tanto o campeonato japonês. Não posso falar sobre isso. Ele tá com 39 anos, vai deixar o Japão e descartou a aposentadoria. Cara, a gente já viu bons nomes e já com alguma idade no futebol brasileiro irem bem. O Petkovic, por exemplo, foi campeão em 2009 com o Flamengo já com uma idade mais avançada. Você tem, por exemplo, o Seedorf, quando foi também, eu não lembro a idade exata, mas foi bem. Eu acho que a genialidade do Iniesta, ela permite que com 39 anos ele jogue. Tem que ver a parte física, porque o Campeonato Brasileiro ele é exigente, cara. A cada 3 dias tem jogo. E não é perto, né? Ou seja, tem que viajar muito. Eu acho que seria uma excelente para muitos times do Brasil, mas não sei se seria legal para o próprio Iniesta, né? Vamos ver, vamos ver. Mas eu ligaria o radar se eu fosse um time brasileiro, sim. Aliás, algum time que precisa de meia, por exemplo, que algum time, vamos supor, aí que tenha um Renato Augusto machucado toda hora, quem sabe, né? Não sei. Perguntinha boa também do Luiz Guilherme aqui, mandou o seguinte: você acha que Declan Rice, ou Declan, dependendo do teu sotaque, se encaixaria bem no Bayern? É bom jogador, tá? Jogador que está sendo vinculado aí, para quem não sabe, com o Bayern de Munique na próxima janela de transferências do West Ham. Ele é um primeiro volante clássico, né? Pode jogar de zagueiro ali, mas é um primeiro volante clássico. Então ele ficaria no lugar do número 5 ali, que na verdade é número 6, mas número 5, primeiro volante, no lugar do Kimmich. E o Kimmich ficaria mais solto, né? Jogando como um 8 e o Goretzka iria dançar. Eu gosto da ideia, tá? Acho que o Tuchel conhece bem pela sua passagem pela Inglaterra. E é um jogador que tem 24 anos, da seleção inglesa. Vejo com bons olhos. Agora, não pode pagar o olho da cara, né? Por um Declan Rice. Enfim, vamos ver o que o Bayern de Munique vai fazer nessa janela de transferências, mas precisa fazer alguma coisa. O time precisa de uma renovação, especialmente daqueles jogadores que renderam muito no passado e agora estão bem mais ou menos. Rafael ST, pergunta do futebol brasileiro aqui, né? O Luxemburgo dura mais quantos jogos à frente do Corinthians? O Luxemburgo que ainda não venceu, né? São 7 jogos, 4 derrotas e 3 empates, algo assim. Boa pergunta, Rafael. Todo mundo sabe aqui que eu sou corintiano, né? Então é uma pergunta que a galera me faz bastante nas redes sociais, porque querem uma opinião de quem tá de fora, né? E o meu olhar é o seguinte: nesse exato momento, não tem um treinador muito melhor que o Luxemburgo para o Corinthians ir buscar no mercado, que conhece o futebol brasileiro, que vai entregar alguma coisa muito, muito diferente do que o próprio Luxemburgo. E é ruim você trocar o treinador.
A gente já viu uma evolução no jogo contra o Flamengo, do que ele quer fazer, e eu já vou explicar o que eu acho que ele está tentando fazer. E também contra o Argentino Júnior agora, um empate que não foi um mau resultado diante de toda essa situação. Quando é que o Corinthians vai voltar a vencer? Eu acho que brevemente, mesmo com o comando do Luxemburgo. O que acontece é, quando você chega num time que está psicologicamente abalado, que não tem cara de nada porque a transição dos treinadores foi abrupta, né? Uma mudança constante, o time está sem confiança, padrão de jogo não existe, você precisa começar a construir a casa, e você não constrói a casa pelo telhado. Então muitas vezes eu acho que o torcedor do Corinthians está querendo que o time ataque, que o time triangule, que o time aperte a marcação lá na frente, e o que o Luxemburgo está tentando fazer primeiro, acertar o parafuso lá atrás, né? Vamos parar de tomar gol, né? Marcar direitinho aqui, e a partir do momento que a gente estiver fazendo esse arroz e feijão aqui bem, vamos passar, colocar um baconzinho no meio campo, colocar uma carninha de panela, enfim, uma farofinha mais para frente, entendeu? Então tá indo passo a passo daquilo que precisa fazer. O Corinthians hoje é um time que consegue muitas vezes marcar muito bem o seu adversário, exemplo do Flamengo, exemplo também do Argentino Júnior, mas agora passar para outras fases, né? Transição ofensiva rápida, se quer ser um time de contra-ataque, vai ter que entender e buscar no mercado opções que dê velocidade nessa equipe, especialmente no setor de armação. Depois vai ter que entender como é que adianta essa marcação para não ficar refém de sofrimento, né, na pressão do adversário. Tudo isso são fases. Eu não acho que mudar o treinador agora é uma boa. Então eu acho que o Luxemburgo deveria ficar até o final da temporada. Não gosto de mudança de técnico, porque normalmente não dá muito certo. Mas vamos ver. A gente sabe que no futebol é tudo resultado. Se continuar sem vencer, não tem muito o que fazer. Vai ter que mudar, né? Vamos ver. Perguntinha agora aqui do Bruninho Fute 1 sobre Cristiano Ronaldo. Tava até para fazer um vídeo do Cristiano Ronaldo, vai rolar talvez na semana que vem. Mas ele pergunta, CR7 no Bayern, tem chance? Bruninho, é o seguinte, essa história surge com um empresário dando uma entrevista, né? Um cara que na teoria representa o Cristiano Ronaldo, dando uma entrevista dizendo que estava conversando com o Oliver Kahn para ver um jeito de levar por empréstimo ou transferência ou alguma coisa, enfim, tirar ele do Al Nassr e levar ele para o Bayern de Munique. Não faz sentido nenhum o Bayern de Munique fazer esse movimento agora. Fazia sentido no início da temporada, quando o Bayern precisava de um 9 e talvez o mercado não oferecesse assim tantas possibilidades, né? Hoje, pelo que eu conheço de Bayern de Munique, se você trouxer um Cristiano Ronaldo no vestiário, além da dúvida se ele vai ser muito útil ou não, porque ele está vindo de um mercado onde ele não está arrebentando no Al Nassr, né? Ele, inclusive, sofreu aí um longo período sem marcar gols, enfim. Além da dúvida esportiva, se ele vai render ou não, ainda tem uma outra questão, que é o vestiário. Você pode quebrar o vestiário. Eu estava entrevistando o Elber outro dia, para o Raízes da Champions, e ele me disse exatamente isso. Não fomos buscar o Cristiano Ronaldo, a direção não quis, porque não se encaixa no perfil de contratações, porque ele vai chegar com um dos maiores salários, vai ser a estrela, só vai se falar nele, e o foco nunca vai ser o que a gente quer. Entretanto, como essa diretoria do Bayern já fez tanta loucura, sei lá, né, que passa na cabeça do maluco do Oliver Kahn. A grande verdade é essa. Agora, não faz sentido nenhum, e o Bayern de Munique, como vai faturar, vai fazer recorde, né, bater recorde de faturamento, vai ter dinheiro para investir num centroavante que vai durar aí mais 5, 6, 7 anos, né? Os caras vão atrás do Muani, falou-se no Osimhen, tem outros nomes em cima da mesa, até mesmo o próprio Harry Kane. Acho todos eles melhores nesse momento do que você trazer o Cristiano Ronaldo. Acho que esse trem passou, essa é a minha opinião. Se o cara vier e voltar a fazer gols a rodo, é uma outra história. Assumo aqui que estou errado, mas acho que o trem passou. Nessa última temporada poderia ter sido um casamento de uma temporada até o Bayern se ajeitar na transição pós-Lewandowski, um casamento interessante. Nesse momento já não é.
Robson Mota 21 mandando aqui, quem vai ser o próximo treinador da seleção brasileira? Ah, que pergunta. Essa ninguém sabe, né? Seria leviano da minha parte. O que a gente apurou, inclusive fui cobrir a seleção brasileira no Marrocos recentemente, é que o Ancelotti era a opção número 1, número 2, número 3. Como parece que vai azedar esse caldo, porque o Real Madrid quer manter o Ancelotti por mais um ano de contrato, a seleção vai ter que ir atrás de algumas soluções. Na minha visão, não vai acontecer, porque gente da CBF não quer e ver com maus olhos por questão de comportamento ou por outras questões que nem vale a pena ficar falando aqui. O treinador da seleção brasileira chama-se Abel Ferreira. Deveria ser Abel Ferreira. Cara, o que o Abel Ferreira está fazendo no futebol brasileiro merece demais a seleção. Merece demais. E acho que ele aceitaria. Entretanto, do jeito dele, né? E que é o jeito certo. Para mim, o Abel Ferreira, ainda mais tiraria o Abel Ferreira do Palmeiras, o que ajudaria muito quem não é torcedor do Palmeiras. É um treinador para o momento. Mas se não for ele, eu ainda acho, tenho uma sensação nas nuvens, assim, depois me cobrem, que pode pintar o Jorge Jesus. Tem essa nota artística, como ele costuma dizer, que pode ser que seja o seu JJ. Enfim, mas eu iria de olho fechado no Abel Ferreira. Victor Mourão Oliveira tem uma pergunta boa aqui, hein? Na sua opinião, quem seria o melhor nome para assumir o Paris Saint-Germain? Abel Ferreira ou Special One, José Mourinho no caso? Abel na seleção e Mourinho no Paris Saint-Germain. Eu gostaria muito de ver o Mourinho de volta a um time que tenha calibre e cacife financeiro para brigar por mais coisas, né? E o time do Paris Saint-Germain talvez desse certo com o Mourinho, cara. Porque o Paris Saint-Germain sofre muito defensivamente. O Mourinho é um especialista em fazer equipes organizadas defensivamente, né? Inclusive é acusado por muitos de ser retranqueiro. E algumas vezes ele é. Mas o ponto é que se ele tiver um time coeso defensivamente e numa transição ofensiva rápida, ou seja, transição direta rápida, como ele tinha no Real Madrid, por exemplo, pode dar liga, hein? Pode dar jogo. E ele tem jogadores de velocidade, ou pelo menos um dos mais rápidos nesse momento do futebol, que é o Mbappé à disposição. O Messi não fica, o Neymar a gente não sabe se fica, mas eu acho que o Mourinho, depois dessa campanha da Roma, se bater campeão da Europa League, merece voltar ao topo em termos de disputar títulos, e o Paris Saint-Germain é uma porta hoje muito interessante. Porque, enfim, prepararia uma equipe mais cascuda, mais copeira para vencer a competição que os caras querem, que é a Liga dos Campeões da Europa. Agora, não adianta nada trazer o Mourinho também e não se organizar internamente, né? Porque o Paris Saint-Germain tem um problema que não é o treinador apenas, é um problema interno da direção, da estrutura, das brigas e das guerras internas lá. Se não resolver isso, não adianta bulhufas. E bulhufas é uma gíria de velho, enfim. Rafa Lima Araújo. 2 perguntas do cara, 3 perguntas, vou ler as 3, tá? Que foram boas. Primeiro, Paulaner ou Erdinger? De olho fechado assim, eu vou de Paulaner. Mandou aqui, quem é a pior dupla? Oliver Kahn e Salihamidzic ou Duílio e Alessandro? Pelo Alessandro ainda tem um carinho especial como jogador, né? É difícil essa pergunta. Eu acho que em níveis diferentes, mas os Duílio e Alessandro, cara, é praticamente insuperável. Fala aí sobre como a cultura BR é vista em Portugal. Estive aí e notei que escutam muita música brasileira. Não é só música, né? Novelas, a influência também da imigração, enfim. Os caras gostam bastante da comida. São povos próximos, né, por muitas coisas. E realmente o português ele conhece muito mais da cultura brasileira do que o brasileiro conhece da cultura portuguesa. Por exemplo, a gente não escuta banda, música, cantores portugueses no Brasil com frequência. E aqui os caras
adoram música brasileira, toca na rádio, música sim, música não. Além disso, comida também, muita influência, como eu disse, povos conectados, obviamente que nem tudo são flores, como eu já falei em outros vídeos, mas dá para dizer que a proximidade é grande. Davi Guaril mandou aqui, o Bayern tem que fazer de tudo para não perder o Lucas Hernandes, né? Excelente zagueiro, gosto muito do Lucas, baita zagueiro, mas não dá para não fazer de tudo, né? Também não é assim, o cara tá lesionado aí há quanto tempo, né? A gente nunca viu o Lucas Hernandes em plena forma física no Bayern de Munique, ele custou aí, foi a transferência recorde do Bayern, e assim, não dá para dar um mundo também para manter um jogador que até agora não teve sequência por conta de lesões. Será que vai ter? Será que não é um problema crônico? É complicado. O Cadu Soares mandou, o melhor jogador da Bundesliga? É uma pergunta difícil, mas hoje eu ficaria com o Bellingham. Acho que se o Borussia Dortmund bater campeão ainda vai se confirmar mais isso, mas o Bellingham, para mim, junto com o Brandt ali, foi dos melhores. E o Arthur Silva mandou, qual a sua opinião sobre a reformulação feita pelo Kell no Borussia Dortmund já na primeira temporada dele, né, diretor? O Borussia Dortmund está no caminho certo. Eu acho que no Brasil tem a tendência de olharmos para o Borussia Dortmund às vezes como um patinho feio, né? É o time que sempre perde do Bayern de Munique. Mas se a gente vê a estratégia e a estrutura dos caras, eu estive lá recentemente e fui muito bem ciceroneado, né? Acompanhado pelas pessoas que trabalham lá. E dá para ver que os caras estão no caminho certo, né? Em termos de contratação, passo por passo, os caras contratam e atraem os jovens talentos do futebol europeu como nenhum outro time talvez, né? Porque além de tudo dão palco, dão plataforma para esses caras e depois vendem muito bem. Eu acho que está no caminho certo, tem que trazer caras que conhecem a cultura do Borussia Dortmund, é o caso do Terzic, por exemplo. E se ganhar a Bundesliga nesse ano, vai ser a coroação disso que eu estou falando. André IFSB mandou aqui, quais impactos se o Bayern de Munique perder a Bundesliga? Os impactos que precisam ter, né? Acho que o torcedor do Bayern não pode, mesmo que o time vença a Bundesliga, mascarar tudo que foi de errado nessa temporada e todas as decisões erradas da diretoria por um título. Até mesmo se perder, olhando o copo meio cheio, pode ser importante para uma reformulação, né? E aqui tem mais gente perguntando ainda. A Gisele está falando ainda, dá para o Bayern? Já respondi essa pergunta. E ela perguntou aqui, o melhor jogador hoje no Bayern. Cara, o De Ligt para mim é o melhor jogador. Você tem o Kimmich também que não fica atrás. Mas assim, dessa reta final aí, poucos se salvam. E aí tem aqui, cara, o Adeilson mandou, oi gelada, meu nome é Quesada, né? Qual chance do Porto ganhar o Tugão? Vamos começar a falar então do Tugão por aqui. O Benfica tá na frente, se empatar contra o Santa Clara no Estádio da Luz é campeão, o Porto precisa vencer o Vitória de Guimarães no Estádio do Dragão e torcer para o Benfica perder. A chance é pequena disso acontecer, não é impossível, mas o Benfica joga contra o último colocado que não ganha de ninguém, o Santa Clara, em casa. Seria um vexame muito grande para o Benfica se perdesse esse campeonato, até porque os 10 pontos de gordura que o Benfica tinha e que já foram perdidos, já foram doídos o suficiente no torcedor benfiquista. E para o Porto, cara, mesmo que não vença o campeonato, a época é muito boa, né? A temporada é muito boa. Campeão da Taça da Liga, um troféu que o time não tinha. Tá na final da Taça de Portugal, bateu oitavas de final da Liga dos Campeões e engrossou o caldo para cima da Inter de Milão. Se o Porto passa da Inter de Milão, do jeito que é copeiro o Sérgio Conceição, não sei não, hein? Então, enfim, a chance é razoavelmente pequena, na minha opinião. Acho que o Benfica vai levar essa, mas se tivesse mais umas 3, 4 rodadas, não sei não. João Marac mandou aqui. Quesadinha, qual foi o melhor gol que você já viu do estádio? Abraço da Bahia. Beijo pro povo baiano. Não conheço a Bahia, não tinha verba para conhecer o Brasil quando eu morava no Brasil, mas um dia estarei aí
porque, enfim, é a Bahia, né? Não tem nem o que falar porque que eu quero ir pra Bahia. Vamos lá, João, é o seguinte, cara, tem dois. O gol do Richarlison na Copa do Mundo agora foi sacanagem, tá? Eu tava atrás do gol. Meu irmão, bom, me dói até hoje o gol do Neymar lá, enfim, negócio da Croácia, mas esse gol do Richarlison foi especial, até foi eleito o melhor gol da competição. E teve o gol do Bale, né, na final da Champions de Kiev, de bicicleta. Aliás, Gareth Bale, que é maltratado por muita gente, mas é um multicampeão e um dos poucos que fez um gol de bicicleta numa final da Champions, para não falar praticamente o único, né? Um brinde a Gareth Bale, um brinde ao golfe. Luiz B. Gomes, quais são os maiores clássicos entre seleções europeias? Nenhum se compara ao Brasil e Argentina, tá? Tira isso da cabeça. Mas nós temos alguns quentinhos. Inglaterra e França, Holanda e Alemanha, já tive um, inclusive, na Alemanha, em Hamburgo. É um bom jogo. Portugal e Espanha tem ali um quê de duelo ibérico e tal. Tem alguns outros, né? Mas aí não estão no mainstream aí por conta das grandes seleções, mas que tem a ver com fronteira, guerras, enfim. Mas esses aí que eu citei já estão de bom tamanho. O Mário Cardinali mandou aqui: o City é o melhor time disparado da temporada? Um dos melhores, né? Acho que caminha para ser o melhor, com essa tríplice coroa que ainda não conquistou e vencendo a Liga dos Campeões. Mas nesse momento dá para cravar isso sim. Rafael Soares me manda uma pergunta aqui que eu vou aproveitar para abrir o espaço e falar a minha opinião sobre Vinícius Júnior, o que aconteceu com ele durante essa semana e o que vem acontecendo durante os últimos meses, porque eu não gravei um vídeo sobre isso. Deveria ter gravado, mas nessa loucura que está minha vida eu não consegui. Mas vou aproveitar esse espaço. Obrigado, Rafael, e outras pessoas que me mandaram aqui sobre a temática. Muito triste e deplorável o que fizeram com o Vini, concordo em gênero, número e grau. Em Portugal, o racismo é como na Espanha? Vamos lá. Em Portugal, em termos futebolísticos, eu já vi alguns casos graves, né? Como, por exemplo, o que aconteceu com o Marega, que hoje é jogador do Al Hilal, se eu não estou enganado. Enfim, e foi um caso emblemático aqui, que rolou uma punição bem branda, pelo que ele ouviu das arquibancadas, deixou o jogo, enfim. Depois procurem em caso Marega, não vou aqui explicar. No caso do Vini, eu nunca vi acontecer nada parecido, né? Escalou de uma forma que é inaceitável e, enfim, merece uma punição muito, muito severa. Aliás, o ser humano, ele me parece que ele só aprende quando há uma punição severa. Há consequências para os atos. E aí vale para muitos crimes, incluindo o racismo. E ao longo desse tempo todo, parece que os agentes que circulavam o problema, o Real Madrid, a La Liga, os torcedores, as arquibancadas, né, no geral, os jogadores, eles pouco se importavam com isso. Cada um no seu patamar. Mas, por exemplo, o Real Madrid demorou muito para tomar as atitudes que tomou, né, para blindar o jogador. E parecia que a gente viu o Vinícius Júnior muitas vezes sozinho nessa luta. A La Liga eu nem vou falar, porque não tem jeito com a pessoa que comanda a La Liga hoje, você esperar qualquer coisa diferente do que a gente viu, né? E só quando a água bate na bunda que os caras começam a se manifestar, né? Aí falar a Liga não é racista, a Liga começa a colocar na tela da transmissão todos contra o racismo, enfim. Pouco. Mas eu não espero nada da La Liga também. O que eu esperava mais era das autoridades. Na Espanha o racismo não é classificado como crime. Quem fala muito bem sobre isso é a Tati Mantovani, que está lá há muito tempo. Entretanto, esperava mais. As punições precisam acontecer. E aí, desde banimento de estádios de futebol, multas pesadas para o clube quando é o estádio inteiro gritando, portões fechados e punições severas, de cadeia a outro tipo de punição. E só assim as coisas mudam.
Sem isso não vai mudar. Sem isso não vai mudar. Será mais um caso, né? Racistas existem em todos os lugares do mundo. No Brasil, na Espanha, em Portugal. A gente pode aqui colocar porcentagem? Não dá, né? Porque teria que ter um estudo sobre isso. Agora, o racismo estrutural está enraizado na sociedade portuguesa, na sociedade espanhola, na Europa como geral, e se fala menos desse assunto do que se fala hoje no Brasil. E não tem como negar, não tem como fugir. Portanto, dando aqui minha opinião clara, eu acho que só quando os caras perceberam que a coisa poderia ficar mais feia ainda, e o Vinícius Júnior, que hoje é um dos maiores jogadores do mundo, poderia deixar o futebol espanhol, poderia deixar o Real Madrid, que os caras resolveram abraçar outro tipo de comportamento, né? Enfim, parabéns ao Vinícius, tá? Porque eu acho que ele acaba sendo um personagem muito importante nessa resistência, nessa luta e nessa batalha que parece que não tem fim. Talvez lá na frente a gente lembre do Vinícius Júnior como um mártir nessa história toda, porque ele olhou no olho do problema e não abaixou a cabeça, e cabe a nós, especialmente brasileiros, nos unirmos nessa causa, porque é um dos nossos, né? É um dos nossos. E não merece passar o que passou. Portanto, vamos ver se as coisas evoluem, porque a Espanha merecia perder um dos seus melhores jogadores. Já perdeu, né? Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. A Liga Espanhola está muito aquém do que já foi um dia. E por causa dessas idiotices e desses crimes cometidos contra o Vinícius Júnior, deveria perder o jogador. Mas vamos lá. Acho que o Vinícius Júnior ama o Real Madrid, quer ficar no Real Madrid e está olhando o problema de frente e está brigando contra o sistema. E nós estamos com ele. Pergunta aqui do Road Big Dream. Istambul vai ficar pequena para você e Fred Caldeira na final da UCL? Eu sei a equipe toda que vai. Ainda não foi comunicado oficialmente, mas vai mais gente aí, hein? Vai ficar pequena porque a gente vai dar um show lá, um espetáculo. Vai ter esse pré-jogo de 24 horas, né? 30 horas, sei lá. Na HBO Max vai ser fantástico. E depois, amigo, depois que o apito, né? Apitar, que o apiteiro apitar, passar ali todo o caos da cobertura, aí domingo, aí vai ficar pequeno. Pra gente terminar o programa de hoje, o Bruno Erbig mandou aqui, top 3 jogadores brasileiros na temporada europeia. Primeiro, Vini Júnior. Segundo, Ederson, tem a possibilidade da tríplice coroa, aliás, é o único brasileiro do Manchester City. E terceiro, Bruno Guimarães, hein? Newcastle indo para a Liga dos Campeões. Acabou. Já estava até meio quente. Vai terminar, vai. Ai, Jesus. Próxima vez eu vou comprar outra. Um beijo para vocês. Semana que vem tem mais. E aí já é a prévia da final da Liga dos Campeões da Europa. Bom final de semana. E vamos ver quem leva o Tugão e quem leva a Bundesliga. Tchau.